Finalmente saiu o capítulo 248 de Jujutsu Kaisen e ele nos trouxe muitas novidades, novos poderes do Itadori, mudanças que ocorreram no Sukuna, o significado das últimas palavras do Kenjaku e a possibilidade do Satoru Gojo ainda estar vivo, e até o Iguruma. Então vamos ao vídeo. No início do capítulo, vemos que o Sukuna conseguiu se esquivar do ataque do Itadori, ou pelo menos é o que parece, mas na verdade ele foi atingido, só que como o Iguruma morreu, a sua técnica perdeu todo o efeito. Por isso, mesmo sendo atingido, o Sukuna não foi afetado pela espada do carrasco e logo em seguida ela se apaga. O Sukuna ataca o Yuji e o atinge com 2 cortes e se apercebe que mesmo depois da morte do Iguruma, a sua arma não voltou, o que significa que a sua técnica permanece ativa mesmo após a sua morte. E o Sukuna também se apercebe que o abdômen do Yuji está totalmente curado. Nesse momento, o Ui Ui e a Kirara aparecem e levam o Iguruma. O Sukuna diz que o Ui Ui tem uma técnica de teletransporte e que o desaparecimento do cadáver do Satoru Gojo deve ser coisa dele, e deduz que ele está a enviar os feiticeiros feridos para Shoko e Eiri. Aqui o Sukuna pensa que todos os feiticeiros que foram feridos passaram por este processo, mas ele larga essa ideia, porque a técnica reversa de um feiticeiro é mais forte quando aplicada em si mesmo do que em outros, e ele admite que a técnica reversa da Shoko é diferente da dele e do Gojo, mas que mesmo assim ela não tem esse tipo de poder, ela não é tão forte quanto o Sukuna ou o Satoru Gojo, o que significa que em um mês o Itadori aprendeu a técnica amaldiçoada reversa, e só isso já o põe em uma classe diferente de muitos feiticeiros, mesmo entre os de grau 1. O Sukuna diz que o Itadori não apenas conseguiu melhorar o seu reforço de energia amaldiçoada, mas que ele também conseguiu aprender a técnica amaldiçoada reversa, o que por si só já é um grande feito, mas que mesmo assim o prato principal é o garoto possuído. O Sukuna fica com um sentimento irritante que ele não consegue perceber o que é e se perde um pouco em seus pensamentos enquanto tenta perceber o que é este sentimento. Ele se pergunta se é pela rápida morte do Iguruma. Pensa que nunca pensou em depender dos outros para se sentir realizado. Cita a sua ideologia de vida e continua a pensar. Ele começa a pensar sobre os ideais e desejos que os feiticeiros carregam. Ele pensa que neste momento o ideal de todos é matar o Sukuna, e pensa que aqueles que vieram antes são apenas mártires que morreram pelos seus ideais, e volta a se perguntar o que é o sentimento irritante que ele sente. Ele pensa que muitos como eles, os feiticeiros da era moderna, já o tinham desafiado há 1000 anos atrás e ele não se sentiu assim, e se pergunta se ele é quem mudou, e diz que o Itadori é o culpado por isso. Ele diz que há 1000 anos os seus oponentes eram outros. Ele diz que nunca entendeu os ideais ou motivações dos seus adversários, mas que com o Itadori foi diferente, já que as almas deles dividiram o mesmo corpo. Ele já foi uma dessas pessoas com ideais, e não importa quantas vezes o Sukuna despedace ou tentou despedaçar a alma do Itadori, ele sempre volta, e por isso ele sabe que os ideais do Itadori são inabaláveis, e saber que pessoas que não chegam aos seus pés ainda conseguem enfrentar só com força de vontade e uns ideais, e o enojam profundamente. E diz que ele é bom demais para ter ideais e que sente nojo deles. Ele diz que vai cortar os ideais do Itadori e depois uma nova regra é adicionada, uma que torna o Megumi o responsável pela assimilação sobreposta do Tengen com a humanidade. E com Megumi nós sabemos que quer dizer Sukuna. Vemos que essa é a garantia que o Kenjaku disse antes de morrer. O Sukuna é o seu sucessor. O Kusakabe conclui que o ataque do Yuta deu certo e ativou essa garantia. Ele pensa que, diferente do Kenjaku, o Sukuna não mataria todos os humanos e que ele não causaria um terrorismo Jujutsu só por curiosidade, mas ele desconsidera logo em seguida tudo o que eles poderiam ganhar caso o Sukuna ganhasse.
O Sukuna diz que vai matar todos os feiticeiros, depois os jogadores da migração e por fim vai assimilar tanto o Tengen quanto todas as criaturas da Terra. E nesse momento o Yuta aparece e quebra o chão entre o Sukuna e o Itadori. O Sukuna tenta atacar, mas o Yuta consegue se defender. E o Sukuna brinca com Yuta e diz que é melhor ele aguentar, porque senão todos que ele quer salvar vão morrer. A Rika aparece e ataca o Sukuna, e é nesse momento que o capítulo termina. Pessoal, mais um capítulo incrível de Jujutsu Kaisen. Foi muito bom voltar a ver o Itadori evoluir e descobrir que ele aprendeu algo tão útil quanto a energia reversa é incrível. Mas se ele se curou sozinho e como não vimos o Chozo, talvez também tenha sido ele quem atacou o Sukuna com sangue perfurante no capítulo anterior. De qualquer forma, é isso. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative o sino. E deixe nos comentários o que achou da evolução do Yuji até agora.